Salve, gente. Saudação a todos. Pois hoje eu quero trazer novamente um tema novo, né? Um tema que é interessante novamente para todos nós e que eu gostaria da sua atenção. Mas, primeiramente, eu quero fazer um pedido a você, né? Até para que a gente possa, né, se entender melhor. Que você dê o like, né? Aí, que você compartilhe, né? Que você ajude o canal a crescer, né? Para que a gente possa melhorar também a nossa estrutura até aqui, né, os olhos do YouTube, em termos de iluminação, de câmeras, né? A gente usa aqui uma webcam, o próprio celular, etc, etc. Bom, então dito isso e feito o pedido, para que você continue no vídeo com a gente até o final, né? Para que a gente possa fazer, você possa entender, né? E eu também, né? A gente faça uma interlocução aqui para a gente ver o tema, né? E hoje eu quero tratar do assunto sobre o Estado, né? A questão do Estado, mas na visão do Marx, né? E do Friedrich Engels, né? Que são os dois caras, né? Que proeminentes, né? Em toda uma discussão aí socioeconômica e cultural. Bom, então o que eu quero dizer com isso? Já entrando no tema, a visão do Marx, né, e do Engels sobre o Estado é que o Estado é o controlador, né? O Estado é aquele que tem o domínio geral, né, de todo o segmento, né, do povo, nação, né, de um modo geral. E assim sendo, esse controle absoluto que ele tem, ele pode até não transparecer isso, evidentemente, o Estado, o governo e tal, mas há um poderio enorme sobre isso. Então, o Estado, por que ele se mantém, né, sempre na ponta e o dominador? Né? Porque, primeiramente, ele controla todas as classes sociais, né? A classe exploradora e a classe explorada, evidentemente. Mas o que é mais interessante, se a gente vamos perceber isso mais adiante, é que tendo ele todo esse controle, né, evidentemente, esse gerenciamento, quer dizer, ele tem que gerenciar essas coisas de uma forma a ter um controle sobre a questão, né, do antagonismo que há entre as classes, né? Porque, evidentemente, o povo-nação, né, é constituído, né, de várias classes sociais, né? Então, mas todas elas, evidentemente, vão acabar apontando e ainda por cima, quer dizer, reafirmando, né, esse controle absoluto do Estado. Não é interessante? Mas por que o Estado tem até todo esse controle, né, sobre tudo e sobre todos? Porque ele é, acima de tudo, o detentor, né, de todo o aparato, né, que compõe o Estado. Ou seja, as máquinas, os equipamentos, a mão de obra, né, até, né, os especialistas, né, que controlam todos esses setores de educação, de economia, de cultura. Então, eles estão aí ostensivamente espalhados, que é a chamada parte administrativa do Estado, e aí cada um na sua tarefa, né, de inibir, né, essas oscilações, né, sociais que acontecem e acontecerão sempre, né, evidentemente. Mas por que eu estou falando até tudo isso? Né? Para a gente ter uma ideia inicial de que porque o Estado ele é o detentor, né, dessas convulsões, né, digamos, que acontecem, né, cotidianamente. Evidente que aí a gente já vai trazer isso para o âmbito da filosofia, né, como é a nossa linha de trabalho, né, fazer um questionamento sobre os acontecimentos, né, aos olhos da... E eu aproveito aí já fazer um gancho, né, entre essas alusões, e uma delas é sobre o método socrático até, né, digamos, né, porque ele trabalha ali com a ironia, né, e com a maiêutica, né, evidentemente. E por que eu estou falando isso? Para a gente fazer, né, uma avaliação, né, entre ambas, né, as concessões, né, que o Estado faz e que o Estado não faz, para que a gente possa ter isso mais ou menos em mente. Desculpa. Uma delas, por exemplo,
como ele controla, o Estado é interessante, porque ele controla, né, como eu disse, né, todas as áreas e todas as áreas sociais e os seus conflitos, e, por conseguinte, a classe explorada e o explorador, né, também necessariamente. Mas o que acaba é apontando sempre para que eles sejam uma sustentação cada vez maior da questão do domínio estatal. E por quê? Apesar de todo esse domínio, quer dizer, e esse entrelaçamento entre as classes sociais que estão vinculadas ao Estado, nós que somos, digamos, da classe explorada, é que fortalecemos cada vez. E como fortalecemos esse Estado cada vez mais? Porque ele faz uso, né, de toda a mão de obra, especializada ou não, da classe explorada, né? Que é exatamente que faz essas máquinas, né? Faz esse movimento, né, todo funcionar, esse movimento social de produção. Evidentemente que diante de todo esse recurso que o Estado tem, ele é o produtor, né? Tudo é mantido sob a ótica da produção, e essa produção ela varia em seus determinados setores, conforme eu disse. E daí, quer dizer, mesmo ele sendo representante da classe dos explorados, aí é que é o gancho interessante, né? Ele tem um compromisso com a classe explorada, né? Porque sem o quê, como é que isso iria acontecer? E aí nós temos, inclusive, nessa parte, como eu disse, que ele é ostensivamente distribuído esses poderes estatais entre as classes sociais, nós temos, inclusive, os governadores, né, que apesar de terem lá a sua autonomia, ele está, no fundo, também submetido ao Estado Central, né, sem dúvida nenhuma, né? E por onde ele tem um controle, que é da parte administrativa, da parte de ferramenta, como produtor, e também dos militares, né, que eles usam no momento certo. Mas eu quero chamar a atenção para essa vinculação que eu fiz entre o método socrático e a maiêutica, quanto o uso dessa mão de obra, desses sobreviventes, digamos, da classe explorada, né, por exemplo. Então, veja bem, o Estado, normalmente, digo, o governo aí já, ele se encontra numa situação um pouco até, digamos, um pouco restrita, e por ser restrita, ele também assume as responsabilidades governamentais, né, dentro do seu espaço. Ou seja, ele encontra grande dificuldade, inicialmente, para controlar essa massa, né, que até podemos denominar de invisíveis, né, que é uma linguagem, né, uma narrativa Foucaultiana, né, até quando ele trabalha aí dentro do seu contexto. Então, o que seriam esses invisíveis? Já falamos isso sobre outros vídeos, né? Mas é a parte exploradora que ela não consta, a parte exploradora, a parte explorada, que não consta nas estatísticas governamentais como pessoas produtoras para o sistema capitalista, né? Que é o nosso. Então, veja bem, essa massa toda, ela é invisível, mas ela se autorreproduz porque eles precisam sobreviver, a parte precisa sobreviver. Mas por que não consta em estatística? Você é desempregado, você não paga imposto, você não recolhe nada. Então, o Estado fica meio que dilacerado nesse momento, quando ele tem que, inclusive, propor, né, uma forma, né, digamos, de cuidar desse pessoal, né, de ter responsabilidade sobre esse extrato social que não aparece, né? E olha só que esse aqui é o problema que é maior até para os estados, para o governo, digo, aí localizado, é administrar, trazer para si essa responsabilidade daquilo que não lhes pertence. E não lhes pertence por quê? Porque é o pessoal, né, que está dentro de uma pirâmide social que não consta, né, para efeito de orçamento, enfim, para efeito de uma série de verbas que naturalmente terá que ser, né, colocadas, né, para atender, né, esse grande ônus que o Estado tem, né, por via estatal, né, por via governamental, para atender essa população. Não é interessante?
E aí é onde a gente faz essa alusão do processo, né, do método socrático, né, que é preciso, de certa maneira, investir nesse pessoal no sentido de que ele tenha uma consciência, né, de que ele está sendo inteiramente até usado, entre aspas, né, porque ele também faz o seu trabalho de sobrevivência e tal, mas que ele está sendo conduzido de uma maneira talvez errônea, digamos assim, né? No momento em que ele se sente livre, totalmente solto para resolver seus problemas, né? Tido aí como um pensador empresarial, né? Como um cidadão que precisa construir a sua sobrevivência, né? Que é a linhagem, né, do capitalismo neoliberal, né? Tá toda uma liberdade para você, não, você agora é o seu produtor de si mesmo, né? Você tem que resolver as suas questões aí de sobrevivência. Então o Estado precisa, quer dizer, há uma necessidade, e aí entra a questão da ironia, de que essas pessoas precisam tomar um certo conhecimento, né? Se aprimorar melhor, para que eles descubram entre si. Olha só que interessante, né? O cidadão fica muito confortável ali diante dessa visão liberal, né? Então ele acha que tá tudo bem, tá tudo certo, que tá tudo errado ou não, quer dizer, ele tem toda uma elucubração sobre isso, que na maioria das vezes ele, né, então ele vai acabar ficando muito confuso para ele mesmo. E isso implica em quê? Quer dizer, diante dessa prevalência da ideia de que é preciso instruir o cidadão, colocá-lo, né, sobre uma visão de que ele possa entender melhor as coisas, porque daí ele vai passar a perceber o quê? Caramba, pô, mas então nem tudo o que eu pensava que estava certo está certo, né? Ele vai ter uma certa descoberta. E nesse momento, é o momento do resgate socrático, né? Da maiêutica, do cara que estava envolvido de tal maneira que ele não conseguia visualizar nada, mas a partir daí, de um certo forma de instrumentalização, né, em termos de conhecimento, em termos de cognição, ele vai poder perceber, quer dizer, ele vai ter um parto em sua vida, né, um parto de ideias, até porque maiêutica vem, né, de uma sequência aí socrática, porque a mãe do Sócrates, né, era parteira, né, e produzia vidas e tal, e por conseguinte, o Sócrates, na sua visão peculiar, né, de que aí todo um desbravamento, né, que um parir, né, digamos, mas de conhecimento, que o cidadão sai daquele ostracismo, né, em que vivia e começa a descobrir, né, coisas que ele então não entendia. Não é interessante? Daí eu estou fazendo essa alusão, né, essa contemplação entre a massa, né, que não está muito preparada para entender a coisa, né? E aquele que pretende sair dali, né, da caverna em que ele vivia para poder sobressair, se entender melhor essa questão estatal, né? Mas então, tá dando para acompanhar mais ou menos, acho que tá dando, né? Não tem dúvida nenhuma. Essa relação que eu estou fazendo do antagonismo entre as classes, né? Evidentemente que todas são produzidas pelo Estado, evidentemente, né? Mas que no momento exato, o Estado, que é o dono, o detentor de todos os poderes, ele usa, inclusive, né, a questão militar, né, para controlar esses antagonismos existentes, né, na sociedade. Porque ele é uma questão de Estado, mas necessariamente um Estado capitalista, que é o nosso. Tivemos outros estados aí, o Estado feudal, né, o Estado medieval, né, enfim, outros tipos de Estado aí que também, né, concluíram com isso. É preciso ter uma parte militar para ter um controle sobre isso. É uma artimanha, é um artifício que o Estado tem que usar para manter o seu controle, né, de certa forma, absoluto, né, digamos assim. Mas então é isso, meu amigo. Será que deu para a gente mais ou menos alcançar aquilo que a gente quer? Porque é exatamente isso, essa visão do Estado monopolista, do Estado que controla tudo, meu amigo. Mas ele controla tudo até, né,
há uma necessidade, desculpa, dele usar todos esses segmentos existentes para que ele possa cada vez mais se contemporizar como quer dizer, o figurante, né, maior, né, da coisa e controlador geral do povo-nação, né, evidentemente. Então é isso, olha, daí o like, né, novamente, né, para a gente poder subir mais aí na pirâmide, né, e estamos aí até qualquer hora. Um abraço.